Agora é o seguinte, ontem tivemos jogo da seleção, eu comentei um pouquinho aqui, mas nada melhor do que você, especialista, para falar sobre aquele vexame, porque eu vou determinar isso como um vexame, porque veio grandão, veio achando depois que tava ali da Coreia, 5, não sei o que, sou ótimo, de repente começou ganhando, estacionou e depois levou virada. O que aconteceu? Veio de uma goleada após uma partida excelente contra a Coreia, né? Começa vencendo por 2-0, dominando o primeiro tempo, você fala, bom, vai ser goleada de novo, né? 2-0 no primeiro tempo, mas não foi bem assim, não. Eu já criei até um meme ali, sabe aquele tio voando no samba? O samba é o Japão, o Thiago é o Brasil. Entendi. Pra você entender mais ou menos como é que foi. Sentou ali no samba, tava tudo bem, e de repente resolveu se levantar, tipo, vou ganhar, e aí o tombo veio. Foi exatamente isso que aconteceu. Motivos para desespero? Não. É só um amistoso, o Carlo Ancelotti continua observando a equipe, mas ele está incomodado, viu? Ele se disse incomodado com a derrota do Brasil para o Japão nesta terça-feira e cobrou mais equilíbrio da seleção. Após a virada sofrida por 3-2 em Tóquio, o treinador italiano afirmou que é preciso aprender com os erros cometidos na partida. Não está tudo bem, não. Quando a equipe perde, estamos incomodados e isso é normal. Todo mundo está incomodado. Não gosto de perder, nem meus jogadores. Temos que aprender com essa derrota, como sempre no futebol, comentou o treinador. E ainda disse, acho que o jogo de hoje, até o erro do Fabrício Bruno, jogador do Cruzeiro, no primeiro gol, estava bem controlado. Depois, eu tenho muito claro o que passou. A equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro. Isso foi o maior erro da equipe. Não acho que a segunda etapa não era boa. Repito, o erro afetou demais, completou. Sobre esses erros, a que ele se refere são os erros do zagueiro Fabrício Bruno, que no primeiro tempo se atrapalhou totalmente, nós estamos vendo os gols aí na tela. Olha só, esse lance, ó, ele se atrapalha totalmente na hora de sair jogando, cai, a bola acaba ficando para o jogador japonês que fez o primeiro gol no caso. Depois o segundo gol foi também um gol do Fabrício Bruno contra esse lance que nós vimos agora. Aí o Japão foi com tudo para cima e acabou conquistando a virada, fez esse gol também, ó, que o goleiro Souza também, goleiro do Corinthians, teve sua estreia jogando pela seleção, também foi muito criticado, foi até defendido por outros goleiros, entre eles o goleiro Marcos, né, goleiro São Marcos, que tanto encantou o Palmeiras e foi pentacampeão em 2002 Sim. com o Filipão, defendeu o goleiro, falou que a seleção brasileira não é um negócio fácil, ainda mais sendo o primeiro jogo dele, que aquele nervosismo bate mesmo, que isso pode acontecer. Era uma bola defensável? Era. Ao mesmo tempo, foi meio a queima-roupa ali, meio que ele não esperava, e o gol da virada do Japão acabou acontecendo. Bom, questionado se os erros de alguns jogadores podem custar a vaga para a Copa do Mundo, como por exemplo o Fabrício Bruno, Ancelotti ponderou. Calma, os erros individuais não afetam na presença de um jogador da equipe. O que temos que avaliar é a reação da equipe depois do primeiro erro, que não foi boa porque perdemos um pouco do equilíbrio no campo do pensamento positivo. É uma boa aula para o futuro. A seleção ainda voltará a campo em novembro, quando fará amistosos contra Senegal e Tunísia, na Inglaterra e na França, respectivamente. O planejamento da Comissão Técnica do Brasil é continuar observando atletas e variações táticas. Falamos ontem que essa e a próxima data FIFA são períodos de teste. Vamos seguir fazendo os testes necessários em novembro. Isso não muda a nossa ideia do que fazer. Foi uma boa aula nesta noite, há coisas que precisamos aprender no jogo de hoje, sobretudo no segundo tempo. Acho que temos que ter equilíbrio no que fazer. A equipe jogou muito bem contra a Coreia, foi bem no primeiro tempo, né, também, e assim contra o Japão, fez um bom jogo no primeiro tempo, e no segundo tempo, depois do erro, segundo Ancelotti, tudo se perdeu, o time ficou perdido emocionalmente também, não só tecnicamente, e a virada veio. É um processo e na Copa do Mundo temos que ter equilíbrio, aprender com os erros na segunda parte. O maior erro do time foi não ter boa reação após levar o primeiro gol. Então, basicamente, o Ancelotti disse isso, que o erro do Fabrício Bruno não é para que ele fique desesperado, achando que não vai ter uma nova convocação. Ela pode acontecer, para ele o que tem que ser absorvido ali é o que aconteceu. O que faltou para conseguir se recuperar após o gol, para não deixar que o gol abalasse tanto e a ponto de tomar a virada? O que precisa para recuperar essa confiança, essa concentração? É isso que para ele tem que ser considerado e que não os erros individuais não vão fazer diferença para ele. E o Fabrício Bruno, ele chorou, inclusive ele quase chorou depois na entrevista coletiva, porque ele disse que admite os erros dele, se sente culpado
principalmente após o primeiro gol, mas pediu para que as pessoas não sejam covardes, para que não o ataquem de forma tão efusiva, tão agressiva, porque não foi de propósito, claro que não, ele está lá para fazer o melhor dele, ele não ia querer que isso acontecesse, não foi por falta de vontade, de empenho, simplesmente uma desatenção ali aconteceu e ele não quer que as pessoas o ataquem por isso e queiram até, porque às vezes as pessoas atacam tanto que até podem acabar com a carreira de um jogador, Exatamente. né? Então ele pede para que isso não aconteça, para que as pessoas tenham um pouco mais de paciência. Então, Exatamente. resumindo, Jonas, eu sempre falo aqui, eu ainda não consegui me empolgar com essa seleção. Mesmo após vitórias contra a Coreia, eu não consegui me empolgar. Gosto sim de muitas opções, de muitas escolhas do Ancelotti, principalmente do meio para frente. Acho que o ataque do Brasil é muito bom, tem bons nomes. Lembrando que ele usou mais as reservas nesse jogo contra o Japão, o que não justifica, porque a seleção você tem que ter uma boa equipe completa, né? Tanto no banco quanto no titular. Então ainda não me empolgou de nenhuma forma, nem quando goleou a Coreia, pelo contrário, eu acho que na Copa do Mundo o buraco é muito mais embaixo. São times europeus, são em situações muito mais complicadas, times muito fortes, né, de experiência, seleções fortíssimas como a Argentina, que é um rival sul-americano que vem crescendo, última campeã. Tem a seleção da Espanha, que vem sempre fortíssima, Portugal com Cristiano Ronaldo, vários times aí que vêm numa crescente, várias seleções e que podem dificultar para o Brasil. Então eu ainda não me empolguei, ainda acho que falta muito, ainda acho que não se encontrou ainda aquele time ideal. Acho sim que temos bons nomes individuais, bons talentos individuais, mas como equipe ainda não engrenou. Eu quero que vença, quero muito, nossa, adoraria ver essa seleção do Ancelotti dar certo, ser hexa, quem não gostaria, mas no momento acho que ainda falta muito ainda. Para o pouco tempo que se tem até a Copa do Mundo, eu acho que ainda falta muito para a gente ver uma seleção consistente, firme, como a gente está acostumado a ver. Pois é, parece que a gente fica tentando encontrar motivos para tentar torcer para o Brasil, mas não está vindo aí, não estão entregando tudo isso. E o William mandou mensagem aqui pra gente falando que a culpa foi nossa, Ju, que o Brasil perdeu. A culpa foi nossa, minha e tua aqui. Ai, meu Deus. Exatamente, ele fala assim, ó, foi culpa de vocês que foram lembrar que o Brasil nunca tinha perdido para o Japão e que continuasse assim. Pois é, não continuou. Se a gente não tivesse lembrado que era a primeira vez e não sei o que... Pois é, não somos o Fabrício... Colocamos pressão, aconteceu isso. Calma, gente, então vou fazer o Fabrício Bruno aqui, não que sejam covardes. Não nos ataque. Foi sem querer, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, a gente tá aqui para fazer o melhor. A gente só mostrou estatísticas aqui. De fato, primeira vitória derrota na história contra a seleção japonesa, que óbvio, o jogo foi no Japão, a torcida foi até bonito de ver, a torcida comemorou muito. Pikachu 1, Capivara 0. Tipo isso. Pikachu 1 e o, como é que chama? O Caramelo 0 agora. Exatamente, tá exatamente. É bem isso, né, gente? Então, ainda falta, viu? A seleção ainda precisa... Faltam muitos passos aí para chegar a ser aquela seleção que a gente sonha e acredita tanto. Eu nunca vou deixar de torcer e querer que esse time melhore. Torcer e querer que as coisas aconteçam. Mas tá complicado, porque quando você empolga com uma vitória, vem uma derrota dessa contra o Japão. Aí você percebe que falta uma certa maturidade, como o próprio, e consistência também, como o próprio Ancelotti disse. Tomou o primeiro gol, a coisa desandou, se desesperou muito, quando era só controlar o jogo e tentar buscar o resultado. Não deu certo, mas ao mesmo tempo não é terra arrasada, não é o fim de tudo. Ele ainda não convocou a seleção, aquela que será da Copa do Mundo, ainda falta ele ter uma ideia. Teremos realmente. Ainda agora mais amistosos agora com as seleções da África. Exatamente. Então tudo pode acontecer. É torcer para que a partir de agora e desses amistosos o Brasil comece a mostrar um bom futebol, comece a mostrar uma evolução e, repito, como equipe, talentos individuais nós temos. Falta aquela equipe entrosada, aquela equipe que enche de orgulho, que dê gosto de assistir, de acompanhar. Tudo bem. Então agora vamos torcer pro nosso Caramelo ganhar do Simba, que agora vem aí. Por favor, né? Que o Simba não faça, deixa lá.